são bons, mano, pra ser bem sincero. Mas é o seguinte, vamos ver o motivo de que talvez vocês gostem. Ah, da Telltale. Vamos ver o motivo de talvez porque vocês não gostem mais de The Walking Dead. Por que The Walking Dead ficou ruim no Mateus 505? Inclusive, YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um like nesse vídeo, um comenta. Vocês gostam de The Walking Dead? Se você clicou nesse vídeo, você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você responda honestamente. Você sabia que a série acabou ano passado? Eu só fiquei sabendo esse ano. A série que costumava ser minha ano retrasado, né, no caso. favorita, acabou sendo reduzida àquela série que passava no background da minha vida enquanto eu fazia minhas coisas de idiota. E acredito que foi assim pra muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava... Nem sabia que teve até 2022. Pra você já tinha acabado bem antes, né? o título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da 5ª temporada teve 22 milhões de espectadores. E isso na época que ainda estava sendo transmitido, no mesmo tempo que estava sendo transmitido qual era o nome? Da série lá, o Game of Thrones, mano. Não é pouca coisa, não é pouca merda não, é muita merda. E 8 anos depois, o último episódio teve impressionantes 2 milhões de espectadores. Esse é o triste resultado de uma Pô, mas aí você falou como se 2 milhões não fosse muita coisa, né? série 2 milhões é muita coisa, mano. repleta de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria, saturando sua história e matando sua reputação. Tá porra! Hoje veremos o que deu errado. É muita coisa, mas é pouco perto do que já teve. Ah, mas eu acho que isso é normal. O quê? Walking Dead. Porque assim como o Império Romano, mais impressionante De novo! Toda semana eu penso no Império Romano, cara! que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Que efeito horroroso. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos, que tem história própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque a série não é uma adaptação tão fiel assim. Ela tem os mesmos personagens e as mesmas histórias, mas a execução é bem diferente. Eu gosto mais do gibi. Eu acho que ele foi bom do começo até quase o fim, porque assim como a série, o final dele também foi bem zoadinho, mas por motivos completamente diferentes. Eu vou explicar depois. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo, e para isso precisamos começar bem no começo. Primeira temporada. Antes do começo. A série teve fim? Teve, em 2022. Antes do começo, cultura pop. É que você não tava aqui nos primeiros minutos do vídeo, né? Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu acompanhei a série logo na 2ª temporada. E eu era fã. Na verdade, não só da série, eu era muito fã de zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só cresceu tanto... Não sabia que a HQ tinha acabado também. Não, rápido, acabou. Porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez vocês não saibam ou não se lembrem, mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria. Jogos sobre eles foram um dos maiores sucessos da época. Tanto que até jogos que não eram de zumbis tinham zumbis. Zumbi. Eles Isso apareceram nos animes, nos desenhos, na música, e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que as ideias estavam se esgotando. Os gêneros da Tanto anime pra citar, meu camarada. Eu não consigo lembrar de nenhum anime da época que era de zumbi. As obras também sempre se prendiam em terror, comédia ou ação. Aí Tirando aquele que ele mostrou. entra a série que apresentava uma versão do apocalipse ainda não explorada a fundo, que era o drama, a tragédia. A primeira cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la.
é triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam ao apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. Eles Shane, o melhor personagem. lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia. Ele pode parecer filha da puta, mas depois que você amadurece e vê que ele não cometeu nada de errado. A série não é sobre zumbis. Não era mesmo. É tipo The Last of Us, tá ligado? Não é sobre os infectados. É inovadora pra época, só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado essa visão em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego pra moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sim, foi o melhor momento Simulador de pai triste. possível. Abordando Caralho, tem um periquito lá no fundo. tema que as pessoas ainda gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual, e dando uma visão completamente nova num formato ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. O início da O produção. criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Pô, pior que são 2 filmes muito fodas, mas produtor, dependendo do tamanho do bagulho, não faz muita coisa. Magrinho, né? Ele era um fã da história em quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma criadora de Game of Thrones. Pois Por é. fim, ele foi até o canal AMC, que aceitou a ideia quase de primeira. E spoiler, esse é o motivo pra série ter dado errado no futuro. A AMC. AMC é uma péssima produtora. Sim. O próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema. Se eu não me engano, a AMC... Peraí, só deixa eu ver um bagulho pra não ver se eu tô promovendo desinformação. Vou ficar quieto porque é desinformação. Né não, peraí, deixa eu ver. Pode crer. Então era isso. Eles são os mesmos produtores de Breaking Bad. O foda é que Breaking Bad é muito incrível. É muito foda. Sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo pra economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad e Mad Men, só escaparam disso Era só porque elas esperar, não eram né? produzidas pela É só esperar. Era só assistir o negócio, né? Quem diria? O foda é que Breaking Bad é a melhor série já feita. Mano, é minha série favorita. AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men pela Lionsgate. É, tá. Então tá explicado também, né? Walking Dead infelizmente não teve a mesma sorte e era produzida pela própria AMC. Os problemas disso não viriam a aparecer na primeira temporada. O canal pediu 6 episódios e deu um bom orçamento para cada um deles. Não era no nível HBO, que podia oferecer até o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande, 3 milhões parecia um ótimo valor. Pra caralho. Mano, 3 milhões de dólares pra cada episódio é muita coisa, mano. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas Não, a primeira 6 temporada é episódios, foda. ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece, muito Mano, o orçamento de DW, Doctor Who, em 2024 é 10 milhões por episódio. É, então, se você comparar isso pra 2013,
E tem que levar em consideração que Doctor Who é uma série, tipo assim, cavernosa. Ela tem muito tempo de vida. Muito rápido, sem enrolação e, acima de tudo, bem escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o mundo que eles vivem, estabelecendo as regras básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características e a maneira como os zumbis agiam, e apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Embora não seja a melhor das temporadas, pela história ainda estar no início, eu a considero muito boa e bem sólida. O sucesso e boa experiência durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar com a AMC. 3 Milha faz 6 filmes nacionais, sim. Mas essa opinião não viria a durar muito tempo, porque no ano seguinte, os problemas iniciaram. Segunda temporada, Eu e Minha Boca Grande. Esse sucesso repentino, a AMC pediu uma temporada mais longa, com 3 episódios. Porém, o orçamento de cada episódio seria reduzido em 20%. Eu quero que vocês façam a mesma coisa em maior quantidade e com menos dinheiro. Vai dar bom! Vai ser show! O esperado era que o orçamento aumentasse com o sucesso e não o contrário. Isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram substituídos Half-Life 2 invertido, então. freelancers. Além disso, o elenco era maior, então ficou difícil produzir tudo como o Darabont queria, com apenas aquele orçamento disponível. E após 1 mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn... Mano, quando você vê que o showrunner pediu demissão, é que o bagulho é absurdo, mano. Sarah, um dos produtores, assumiu como showrunner. AMC versus Darabont. Quem você prefere? AMC só olha, Darabont, curte e se inscreve. Pra comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando Mano... chegaram num acordo judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares a ele e a sua empresa. Ai. Mano... Mas mano, eles têm que ser muito babaca, velho. Coitado, nossa, mano. Não, eu odeio essas produtoras de série, mano. A segunda temporada, então, teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa, principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas. Shane carrega a temporada nas costas, é isso aí. Ela é entediante, com menos coisas acontecendo, menos ação e episódios fillers. Em defesa da série, o arco da Fazenda é o pior dos gibis. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 3 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios, olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto... O que ele fez foi errado. Mas foi errado? Pois é, Shane Careca era bom demais. Era meu apelido no cenário dessa época. E por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até seus últimos suspiros. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham 16 episódios cada, com as 2 últimas tendo 22 e 24. Meu Deus. Isso machucou a série. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Mas, assim... Terceira temporada, Dias de Glória. Episódios fracos e lentos eram suficientes para diminuir sua popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série atingiu seu ápice no quesito história. E o motivo tinha nome e sobrenome. Governador. Dessa vez eles tinham um vilão de verdade, um rosto inimigo, um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da primeira temporada com o desenvolvimento de personagens da segunda. Pra mim e muitos outros, a terceira é a melhor temporada do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria a voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. Teve, nessa época hypou pra porra.
Pô, Sony, ao invés de meter um ad aí no meu YouTube, por que você não me patrocina e me dá um Play 6? Já tô contando com o Play 6 porque eu sei que o Play 5 é impossível. Não tem um tamanho hoje em dia pro Play 5, mas daqui 3 anos, se eu não aumentar essa porra desse canal, pô, desisto. Depois desse sucesso, houve outra mudança de showrunner, com o Mazara pedindo demissão devido a diferenças criativas com a MC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores... Você é fraco, lhe faltam beats, views... assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da quarta temporada é muito boa e encerra o arco do governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga, os personagens se separam. Nisso eles ficam divididos e tentam se encontrar. Isso é inédito na série porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias histórias de vários personagens diferentes acontecendo simultaneamente. Algo comum em séries. Game of Thrones, que é da mesma época, era assim. Com cada episódio Ah, não, mas é porque Game of Thrones precisa ser assim, na realidade. mostrando um pouco de cada história e personagem, fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém alternando entre as histórias e contando de forma não linear. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Para explicar direito, só ilustrando. O 9º episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos 3. Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos para a história do Rick, continuando ela exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. E o 12º volta para Daryl e Beth. O 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth e a do grupo da Maggie. E para fechar, o 14º é sobre a Carol. Só no episódio 15 a gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4! Meu Deus! Isso prejudica. Além de tudo, essa série tinha um elenco pica. Ah, mas boa parte ali começou a se destacar por conta da série, né? E desaceleravam. Porque, mano, vamos ser bem honestos. Quando você tem um orçamento muito baixo, escolher atores de grande escalão, assim, tipo... É muito arriscado, tá ligado? Você tem que apostar em novas cabeças, tipo, uma nova galera pra poder entrar. Com exceção daquele maluco lá do tipo, qual é o nome? Do bastão de beisebol lá. Que ele já é um ator velhaco, né? Não digo pica de nome, digo de pica de técnica mesmo. Ah, eles mandam muito bem. Da série, deixando os espectadores frustrados. Porque a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história. Mas com esse formato, perdiam todo o momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sabe, igual uma série. Durante a 4ª temporada, essa estrutura não incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons, e no final, todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que não foi o caso. Essa estrutura viria a ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes e irreversíveis à popularidade da série. Mas isso só aconteceria depois, porque na 5ª temporada, The Walking Dead atingiu seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a 6ª temporada. Mano, isso é Left 4 Dead. É meio complicado explicar o que aconteceu, porque eu não acho ela uma temporada ruim. Só é viciada em errar. As histórias acontecendo novamente. E foi essa temporada que deixou claro o quanto essa estrutura prejudicava a série. Tudo estava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes, forçando com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. E comentando no Twitter. Sim, eu me lembro desse bagulho. Começou devagar, calminho, lá na 5ª temporada, sem ser nada muito na cara, até que no 3º episódio... Pois é. Vemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até
esse momento. A série era conhecida por Eu não lembrava, não. Eu já não acompanhava, mas aí eu me lembro que o pessoal tava reclamando muito disso na época. seguir o padrão Game of Thrones, Ninguém Está Seguro, onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam estar bem protegidos pelo roteiro. Então as mortes passaram a ser reservadas para os novos personagens, Ah, mano, mataram um suco de fruta. dando a impressão de que eles eram criados só para serem mortos e chocar. Todos menos Uma alguns. série que já durava 6 anos, meio que nada chocava mais. Mas em vez de compensarem isso com um bom roteiro, eles decidiram compensar com um choque ainda maior que mataram um personagem secundário. Mataram o principal. Eu quero é gozar. Errou! E aí, Gwen, você tá bom? Um dos Eu favoritos, quero gozar. na verdade. A maldita cena Agora deu pra saber que você tá bom. da lixeira, em que Glenn e Nicholas são cercados por vários zumbis. E após o Nicholas atirar em si mesmo, ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela Horda. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam. Mas não a que esperavam. Na Pois verdade, é. era uma comoção pra xingar a série. Os fãs se dividiram em 2 grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, sem motivo e ainda por cima por culpa de outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis devorando, só o sangue jorrando. Achei que a morte dele era outra. Então, E o aí é que tá. A morte dele é outra. No fim, os 2 grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Os zumbis devoraram o cadáver em cima do Glenn, que deslizou pra debaixo da lixeira. O problema é que as pessoas só descobriram isso 4 episódios depois, porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer e ao invés de ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos citavam o Glenn. E uma morte falsa de personagem principal ainda por cima, não é algo que se vê em série boa. Isso Não. tem uma impressão negativa, meio que um tom barato pro Que isso, The Walking Dead? Sim. programa. E as pessoas começaram a perceber que a série meio que tava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria outro erro terrível, dessa vez no seu último episódio. Eu tenho um assunto muito sério pra falar com você. Você já ouviu falar daquelas camisetas tecnológicas que todo mundo comenta? Não. Após muitos episódios ouvindo o nome Negan e sabendo que tudo de errado acontecia por obra dele, finalmente o conhecemos nos minutos finais da temporada. Ele E ele é o comediante! então faz um longo monólogo, que é uma das melhores cenas da série. Essa é uma É que é cena mesmo. icônica nos gibis. E muitas pessoas, tanto leitores quanto espectadores, já sabiam o que aconteceria quando essa cena chegasse. A morte do Glenn. Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada, e as pessoas começaram a comparar Qual é a diferença entre The Walking Dead e Fear the Walking Dead? O Fear the Walking Dead ele é uma série spin-off que trata sobre a origem do vírus. a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, que os fãs acharam que outra pessoa seria morta, já que parecia ter mais momentos importantes reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso, até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso, porque tudo indicava que iam matar outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo que um personagem importante ia morrer e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol, como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando finalmente atacou, foi isso que aconteceu. Bonk. Bonk. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Que porra de produção, mano! O foda é que foi isso literal. Tiveram que esperar um ano.
ano pra saber quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada. Eu fiquei muito puto. Dessa vez era traição pura. Tinha uma promessa de algo grande. Uma promessa que não foi cumprida. Eu lembro que assisti na estreia e nunca vi o Facebook tão revoltado igual esse dia. E com razão, diga-se de passagem. Na época foi o último episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava saturado pra mim. Eu parei até com o gibi. Esse não foi o momento que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança. E começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Deu merda, deu Uma merda. ressalva importante. Algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás pra poder fazer esse vídeo, com algumas opiniões que eu encontrei na internet. 7ª e 8ª. A 7ª temporada começa com um episódio que eu preciso dizer. É muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan o personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio iludiu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou o público confiante de que a série voltaria aos seus dias de glória. O que infelizmente não aconteceu. A 7ª e a 8ª temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu Pior já que assisti. foi. Mano, o foda é ver o Gustavo que acompanhou a série por muito tempo, tá ligado? E ele tá concordando com tudo. Ele tá concordando com absolutamente tudo. Vida. 2 temporadas assassinadas pelas narrativas alternadas e história diluída pra preencher 32 episódios. São arrastadas, são lentas, são burras. Assistir isso Ele é viveu. uma tarefa Minha irmã e eu estamos aqui só balançando a cabeça. pra mim. E eu tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 milhões de espectadores na estreia da 7ª temporada pra 6 milhões na estreia da 9ª. Esse Pô, mas não fala como se 6 milhões fosse pouco. É foi muita o gente ainda. A 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead. Quem É, mas pra você ter uma queda assim, irmão, é uma... Você deve ter feito muita merda. Ela só aqui, nossa, a gente era viciado, né? continuou assistindo provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo pra desistir. Igual um casamento abusivo. A gota d'água pra maioria Igual um casamento abusivo. das pessoas foi na metade da 8ª temporada, quando numa tentativa desesperada de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente do nada. O personagem nem morre no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. E além de ser uma decisão burra, ela é mal Meu executada. Deus. Esse é o Carl Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer que ele morre com uma mordida de zumbi? Quando ele Sim. era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI e não consegue nem ganhar de um zumbi na força. É uma morte burra e sem significado. Ele literalmente morre pra nada. Foi um insulto pro personagem e pros seus fãs. Não tem outra explicação a não ser que tentaram fazer isso pra chocar e recuperar os espectadores perdidos. A história da série não se constrói pra isso acontecer, não tem nada que nem remotamente justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção disse pra ele antes de renovar o contrato que planejavam tê-lo na história por muito tempo. Nossa, mano. Nossa, como esses produtores são uns carniceiros do caralho. Que Só ódio. pra demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso O cara nem tinha projeto pra tocar, mano. Imagina, os caras falam assim, ô, guarda sua agenda até 2022, valeu? Porque a gente vai ter muito trabalho com você. Se você tiver um trabalhinho ali no meio, vai atrapalhar a gente. Aí, tipo, 2016, fechou o contrato. Ô, do nada. Nossa, você morreu! Que coisa! causou uma polêmica grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. Meu Deus!
Angela Kang, enviada por A Deus. temporada marcou o fim da linha pro Scott Gimple, que a essa altura era considerado pelos fãs como sinônimo do fracasso da série, e frequentemente pediam sua demissão. Embora não tenha sido exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Sim, franquia. Eu ainda vou chegar lá. A 9ª temporada trouxe Angela Kang, uma das roteiristas mais antigas do programa, como a nova showrunner. E é triste o que aconteceu porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Não é... É foda, eles chamaram ela nos 45 do segundo tempo, ela fez, tipo assim... Tá ligado? O time tá perdendo de 1-0, escalonaram ela nos 45 do segundo tempo, ela fez 2 gols, mas até lá todo mundo já tinha saído do estádio. Tá ligado? Já era. Não era o mesmo nível que as primeiras temporadas, mas até que era bom. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. E eu acompanhava o quadrinho a essa altura já, então não era algo tipo, mas a série não seguia HQ e acontece. Irmão, mataram o filho do principal que ia levar o rolê pro final, Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto. O ator que fez o Rick pediu pra sair da série, na moral! O Crow. E agora tinham que se virar. Mas isso aí foi por causa do público? Porque, tipo assim, tem uma galera que é meio ruim das ideias, né? Tipo... A produção tá fazendo merda e aí eles vão lá e enchem o saco do ator que faz o protagonista, né? Como se ele tivesse culpa de alguma coisa. Sem eles. E o pior Porque eu não sei, mas pediu. é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série quanto do tema zumbi. Que já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena, porque a Angela fez 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Um para cada temporada. Problemas finais, acaba pelo amor de Deus. A décima é o menos grave, e são os episódios feitos durante a Covid. Eles são ruinzinhos, e ainda por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque o último episódio desses da Covid é sobre o Negan, e é um dos melhores episódios da série. Os outros 2 problemas já são maiores, e a culpa é inteiramente dela. A AMC. A série dava muito dinheiro pra acabar, então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já tentaram isso antes com Fear the Walking Dead e World Beyond. Sim. Esse último, Eu não sabia que o World Beyond era quem não deles. conhece, é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi. Meu Deus. Ela deu um stab diferença com é uma que- Ela deu um stab com o quê? Sobre o apocalipse zumbi. Com uma lanterna, mano. A diferença é que a AMC passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa, e isso causou os outros 2 problemas no período Angela Kang. O primeiro sendo na 9ª temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte Caralho, foda, hein? Meu Deus! Sabe qual é o foda? Ele tá falando uns negócios no meio que realmente são muito legais e eu fico pensando, pô, isso daí foi muito louco, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, mas pra ver esse bagulho muito louco eu teria que assistir muita coisa, então eu não quero. Ai, ai, essa época eu já nem assistia mais. digna de um herói morrendo pra proteger quem ele ama e um lindo episódio de despedida. E tudo isso que eu falei é estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ah, então vai tomar no cu, irmão. Eu já tô puto, eu nem tava assistindo. Enquanto isso, o Chris soca a preda no Resident Evil. Ah, mas Resident Evil é Resident Evil, né? Soca a preda, aí luta com o Wesker mutante, pega o helicóptero, usa uma bazuca e vai embora ao nascer do sol. Tentáculos e olhos. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado pra bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é o último episódio da Krause. série, que por incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, em que os mocinhos enfrentam o vilão da vez
enquanto vários zumbis tentam destruir o seu abrigo. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não têm nenhum encerramento e nada de significativo acontece para justificar Boa, que esse é o fim MC! da série. E esse sentimento de inconclusão é explicado em seus últimos minutos, quando o Rick aparece de novo pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda para os novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série por todo esse tempo, porque nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito para acabar logo para poder sair dessa tortura e voltar a postar vídeo. Sou eu. Eu tô falando de mim. Você não ia ter um vídeo se não tivesse terminado. E pra encerrar, eu, como fã do gibi, não posso deixar de comparar o quão irônico foi o final da série em relação ao final original. Ambos foram criticados, mas o do gibi foi pelo motivo oposto. Ele começou em 2003 e se encerrou em 2019, mas Porra! as pessoas sentiram que, e eu não tô zoando, acabou muito cedo. O fãs de One Piece aí, ó. Eu tenho certeza que quando ele One Piece acabar, eu vou ficar assim. Acabou cedo demais. Acabou cedo demais. Olha isso! Não, ainda tem muita ilha pra ir, não tem como. O volume foi o 193 e se passa 25 anos após o 192. E mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o gibi ainda tinha muita história pra contar. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, aparentemente... O remake de One Piece vai ser menor, né? Ah, com certeza, mano. É impossível os caras fazer o remake tão do mesmo tamanho do anime atual. Até porque, tipo assim, o One Piece, o anime da Toei, ele só é muito longo porque a Toei adapta meio capítulo só pra não alcançar tanto o mangá. E sabe qual é o pior? Alcança. Foi que o Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal da palavra, porque pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o gibi do nada. Eu mencionei isso para destacar o quão prejudicial foi matar o Carl, que era o futuro nítido do programa. E para mostrar a diferença que o público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta para onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram um contrato com a AMC. Eu acho que o problema foi aí. Então se algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead... Foi o The Walking Dead. É complicado. O canal Matheus 505 é uma produção independente e conta com uma campanha no site do Apoia-se para sobreviver. Se Muito quiser me ajudar a bom! fazer mais vídeos ainda aparecendo nos créditos deles, o link para a campanha está na descrição e no comentário fixado. Queria agradecer Muito em especial bom! aos apoiadores Renato C. Francisco, Figuri, Vigorio Bravo, Hugo Luiz Gomes de Souza, Cara, é muita gente, né? Ismael Edésio e Guizão Tubarão. É isso aí. Pô, muito bom, muito bom. Eu espero que todo mundo que acompanhava The Walking Dead possa ter assistido esse vídeo junto comigo e ficado triste demais. Tchau.